boa noite! Eu sou o Fefito. Você já tá acostumado aqui com a Estação Plural. Chega aqui pra gente discutir diversidades. E o programa de hoje tá bem especial. Tem muito assunto interessante, tem um convidado maravilhoso, que eu sou fã, mas há muito tempo. E tem, assim, um banquete. Pra você que tá faminto por informação, tem um banquete que a gente preparou pra você. Hoje a gente vai falar de... Putz, esqueci, minha gente. O que a gente vai falar mesmo? Qual é o cardápio de hoje? Ai. Fefito, deixa comigo. Oi, eu sou a Mel Gonçalves e hoje o programa tá demais. Tem muita discussão bacana, um convidado que é um orgulho nacional que tá aqui com a gente. É o deputado Jean Willis. E a gente vai falar sobre muita coisa legal, sobre atualidade, coisas importantes, sobre... O que a gente vai falar, gente? Eu esqueci. Tô todo mundo esquecido aqui hoje. Vamos junto, Mel. Eu sou Ellen Oléria e eu garanto pra vocês que aqui tá todo mundo na conexão total, como sempre. Brincadeiras à parte, hoje nós falaremos de dificuldade de concentração na era digital. São muitos canais de TV, muitas redes sociais, muita informação e tem gente que não consegue mais fazer uma coisa de cada vez. Você passa por isso, Jean? Bom, eu digo que eu sou um homem do meu tempo, assim, eu já me habituei a esse ambiente de múltiplas interpelações, eu consigo trabalhar, consigo estar na Câmara prestando atenção, por exemplo, na discussão que está no plenário e ao mesmo tempo tuitar sobre o que está acontecendo e ler as notícias. Eu escrevo muitas vezes em casa, com a televisão ligada, eu estou assistindo a TV e estou escrevendo e ao mesmo tempo o site está abrindo. Você é desse que tá no telefone no Viva Voz, respondendo mensagem do WhatsApp ao mesmo tempo e ainda dando aquela tuitada e checada de e-mail. Exatamente. A pessoa que você tá falando no telefone nem desconfia que você tá dividindo a atenção. Não desconfia. Nossa, eu posso falar, eu sou super assim, gente, eu não consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu posso até, tipo, eu posso dobrar as coisas, por exemplo, 1 minuto pra isso, 1 minuto pra aquilo, mas eu não consigo fazer tudo ao mesmo tempo. Tipo, passa um tempinho, já não me concentro mais em nada, já perdi o foco de tudo e tô assim, ó. Você sabe que a única coisa que me desconcentra é música. Me desconcentra assim, se eu ouvir música, eu tenho que ouvir música. Então, porque eu presto atenção na letra, eu tenho uma relação quase religiosa com a música, em especial com a música brasileira. Então, eu ouço a letra, eu ouço a voz, eu não posso, então, trabalhar ouvindo música. É a única coisa que eu não faço. Agora, TV, todo o resto, eu faço simultaneamente. Nossa, o que me desconcentra é DR. Quando começa a DR, eu já esqueço o que eu ia falar. Eu só lembro do argumento 24 horas depois. E aí, às vezes, no meio da DR, eu tô assim, mas o que é que eu vou jantar hoje? Não, mas a DR o que é que eu fiz? Eu vou fugindo, total. eu vou fugindo. Não, mas a DR, enquanto você não estiver lá, essa DR não vai acabar. E meu povo, é tanta coisa na cabeça da gente que às vezes é difícil até parar pra pensar. Dar aquele silêncio necessário pra se concentrar no nosso próprio pensamento. Com isso fica mais difícil relaxar, né? Fefito foi pra rua conversar com o povo de São Paulo pra ver como nossa gente lida com a falta de concentração. Saca só. Caraca, o que eu tô fazendo aqui no centro da cidade mesmo? Eu tinha que vir... Ih, mensagem nova. A concentração do ser humano hoje em dia é menor do que de um peixe. Você consegue se concentrar por muito tempo? Depende do que eu tô fazendo. Você é avoado? Eu sou um pouco. Quando você lê um livro, você chega nele até o fim ou você abandona no meio? Às vezes abandono no meio. Dá uma ansiedade, não consigo terminar. Você vê uma novela, um capítulo inteiro até o fim? Não. Chega um WhatsApp daquele boy bonito. Você para o que você tá fazendo? De vez em quando paro. Você vê um filme sem sair pra ir ao banheiro e olhar no WhatsApp? Porque abrir na sala de cinema não pode. Não. Quando você tá vendo um vídeo no YouTube, hein, Carol? Você vê tudo até o final? Não, você abandona antes, né? Alguns conseguem prender minha atenção, outros não. Tem momentos que o WhatsApp é irresistível. Meu, não dá pra não ver o WhatsApp enquanto estuda. Verdade. É bizarro, gente. Você tem a vida mais agitada desse mundo, né, Jean? Eu tenho uma vida agitada, mas eu tenho uma rotina que é a minha rotina, assim. Nossa, mas olha só. Você periga ser a pessoa mais ocupada daquele congresso inteiro. Não só dentro do congresso, como fora, porque você ainda apresenta um programa de TV. Você foi eleito o melhor deputado do ano, em 2015. Dou palestra. Pois é, Escrevo dá palestra, tem que blog. atender fã, já escreveu livros. Acabei de Tem uma escrever agenda- outro agora. Então, tá vendo? Tem uma agenda super cabeluda. Eu quero saber como é que você lida com essa organização. Eu sou um cara do século passado. Então eu sou um cara que forjado pelas tecnologias do século passado, né? A tecnologia da leitura, da escrita. Você faz agenda?
faço a minha agenda, assim, do meu jeito. E aí eu mudei, eu passei para o século XXI e eu assimilei as tecnologias desse século. Então, para mim, é mais fácil conciliar. Para as pessoas nascidas nesse século ou que eram muito novas no século passado, para elas a questão da concentração é mais difícil, sabe? Então, de fato, elas abandonam o vídeo, abandonam o livro, porque elas estão sendo interpeladas o tempo inteiro e não conseguem se concentrar. Eu consigo fazer muita coisa e me concentrar em muitas coisas. Eu acho meio surreal que um vídeo de 5 minutos já é considerado longo no YouTube. As pessoas já não vêm até o fim. São 5 minutos na sua vida só. Dizem que uma música, inclusive, para tocar na rádio, ela tem um tempo ideal, né? Até 3 minutos e meio. A partir disso, a pessoa não ouve mais. Ou seja, faroeste caboclo hoje em dia é impossível. Não tocaria jamais, não toca nada parecido. Tem só aqueles refrões repetitivos que ficam repetindo para a pessoa absorver rápido e já começa a música no refrão também. Eu aposto sempre na resistência. Eu acho que quando o ambiente está muito assim, essa sofreguidão, essa busca, tudo ao mesmo tempo agora, eu acho que surge sempre uma resistência. As pessoas começam então a reagir e algumas coisas começam a retornar. Então, por exemplo, essa volta do vinil, é um pouco isso. Adoro. Eu também gosto, Ellen. Eu gosto. E você precisa se conectar com o som de uma outra maneira, Sim. porque a gente está conversando, a música acabou. Isso. Então você precisa tocar, né? Tem a coisa do toque também, Virar você o vira o Isso, disco. Exatamente. tem Eu acho que tem uma essa relação. resistência. Aí tem os clubes de leituras, as pessoas que querem recuperar o gosto pelo livro, né? De Sim. ler o livro e tal. Eu criei um desinteresse pelo Facebook, talvez por ter escolhido durante uma temporada da vida, eu falei, vou me desintoxicar, né? Sim. Aí fiquei sem acessar. E hoje eu entro na plataforma e já não tenho tanto interesse. Eu já comentei com vocês uma vez, eu acho que existe uma falta de sabedoria nessa tecnologia em trazer de volta aquelas pessoas que já foram, que a gente já não tem mais tanta afinidade. Às vezes a pessoa tem uma dificuldade em lidar com a palavra escrita, mas quer ler um texto, aí lê pela metade, acha que sabe o que você está dizendo. Faz uma leitura dinâmica, né? A leitura de... Eu dei uma cansada, assim, e acabei... Naturalmente, eu me desconectei do Facebook. Muita gente, Ellen, tem dado essa cansada porque eu acho que as pessoas estão se obrigando a ter o tempo da máquina. E a gente não tem o tempo da máquina. Então, quando você manda uma mensagem que a pessoa não responde naquela velocidade, a outra já fica do outro lado tensa, histérica. Como visualizou e não respondeu? E aí, o que a gente tem que reagir... É um problema pra mim. Então, você tem que responder. Já fico achando que tá fazendo coisa que não deve. Você tem que segurar a sua onda, porque a pessoa não tem o tempo da máquina. Você tem que compreender que esse é o tempo da máquina, a velocidade dos segundos. Mas a pessoa não, ela tá fazendo outras coisas. E aí a gente tem que ter essa paciência. Nossa, já tive brigas homéricas com meu namorado por causa disso. Então você também tem que... O dia inteiro sem me responder. Não tem justificativa, Brasil. Não tem justificativa. E tem aquilo, né? A pessoa desabilita o horário de cima e desabilita que fica azul quando lê agora também. Ele já tem algo escondendo. Olha, isso ele desabilitou, mas ele voltou a habilitar, porque eu falei pra ele que isso seria um grande motivo pra uma grande DR. Ele detesta, então ele prefere desabilitar. Por isso que há resistências como a da Ellen. Por isso que há resistências como a minha, porque eu respondo, eu dou atenção a tudo, mas no meu tempo e não no tempo da máquina. Falando em tempo da máquina, o professor estadunidense Alex Soyun Kim-Pang, autor de O Vício da Distração, afirma que a média de tempo em que nós mantemos nossa atenção fixada em algo é de apenas 8 segundos. Nossa. Por isso, já nascem movimentos digitais que investigam a lentidão e o foco. Isso poderia transformar as máquinas em aliadas da concentração, será? Eu acho meio difícil que as máquinas sejam aliadas da concentração, porque elas são grandes motivos de distração e a gente está no ritmo da máquina. Mas é o jeito que a gente utiliza a máquina, não é a máquina em si. Ela vai ficar lá para nós. E as máquinas são uma tentação tão grande, quando você vai dormir, que você não consegue desligar e você pensa... deixa eu dar só aquela olhada no meu e-mail, deixa eu dar só aquela olhada no Twitter. E você, aquela olhadinha de 5 minutos vai virar 40, que vira 1 hora e você não dorme. A noite passada eu te falei disso. Eu te falei, eu falei assim, gente, eu não vou comentar, não vou fazer nada, eu vou chegar e vou dormir. Peguei o telefone, quando eu vi, eu tava lá assim, eu vou olhar só o Twitter rapidinho. Aí o Twitter me fez olhar o Facebook, que me fez ligar a TV, que me fez ver o que tava passando, pra poder entender o que tava comentando. Pra mim é muito difícil isso. Essa é a vantagem de ser um homem do século passado e ter formado as estruturas cognitivas a partir das antigas tecnologias, porque eu uso as máquinas para o meu
As máquinas estão a serviço do meu tempo, da minha atividade, e não o eu. contrário. E não o contrário. Mas você sabe que isso é uma coisa muito boa que você criou pra você. Porque, por exemplo, às vezes eu fico à mercê de mim mesma, que eu falo assim, gente, tá acontecendo coisas e eu não tô sabendo, eu preciso saber. E o André, que é meu namorado, ele sempre fala assim, ó, você precisa ficar na sua e a hora que você puder, você vai. Sim. Você não tem que estar atualizada de tudo que tá acontecendo. Tipo, as coisas esperam. Vocês assistiram Matrix? Sim, amo. Então, Matrix é uma boa metáfora porque é isso. A comunidade de Zion lá é uma comunidade em que as máquinas estão a serviço dos humanos. Sim. E não o contrário, os humanos não estão alimentando as máquinas. A gente tem que tomar cuidado porque a gente, de certa forma, a gente já está realizando aquela distopia que o filme aponta. Você está o tempo inteiro plugado, com a necessidade de responder, você está alimentando a máquina. Você, na verdade, é a bateria do celular, porque você mantém ele ligado, você precisa manter ele ligado. E se você se permite o tempo, né, esse tempo em que você se retira desse espaço e vai ouvir um disco de vinil para virar ao lado, ou bater um papo com um amigo, se você não exige de você o tempo da máquina, a tecnologia pode estar a seu serviço. E é isso que a gente tem que fazer. Sim. As pessoas hoje sentam na mesa para trocar uma ideia e estão todas aqui, né? Eu já falei. E quando falei para um amigo, enquanto você está comigo, você está falando com ele, aí quando você estiver com ele, você vai querer conversar comigo? Não, senhor. Tem um amigo que faz uma caixinha de celulares quando a gente vai jantar. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Se pegar, paga a conta, né? Tem uma coisa assim, né? Sim. Mas eu detesto. Tipo, você vai jantar com alguém, você vai conversar, tipo, tá lá a pessoa assim. Eu faço isso, gente. Eu odeio que faça. Mas eu faço também. Eu me vejo, tipo, eu passo assim, 2 minutos. Aí o Feifito falou comigo, gente. Ai, peraí, deixa eu responder. Eu falo, eu vou responder depois. É melhor, né? É melhor, não quero que ninguém pegue o telefone também. Eu me policio, mas eu critico, mas eu também faço, entendeu? Mas sabe o que é também com a internet? Eu também me vejo, Mel, só pra você não se sentir tão culpada. Eu faço só quando é trabalho. Sim, quando tem é muito trabalho, trabalho. Quando é trabalho, as pessoas falam, já você tá no celular. Eu falo, calma que é trabalho. Eu já volto pra aqui. Se vou dar um pulo na Matrix, me desconecto daqui a pouco e volto. E assim, eu faço esse filtro, né? Trabalho, eu tô atento. Quando não é trabalho, quando é outra coisa, eu falo, não, respondo depois. Sabe que eu fiquei muito impressionado quando eu fui gravar Esse Povo Fala? Quando eu soube que que existe de fato essa pesquisa, que o nosso poder de concentração hoje em dia é menor do que o de um peixe. Um peixe, a gente sabe que zera a memória a cada 2 segundos. A gente lembra da Dory do Procurando Nemo e tal. Então a gente tá muito avoado. E esse fenômeno, assim, da multiplicidade de informação que resulta em informação nenhuma, a gente chama de, é verdade, a gente chama de entropia. É quando a comunicação não acontece. Você tem uma multiplicidade de informação circulando, mas você não produz conhecimento nem comunicação. É como se fosse um mar de garrafas tilintando no mar, de garrafas com mensagem. E você vê qual é a mensagem que eu vou pegar. Quer dizer, você não pega a mensagem nenhuma. A romântica dele. Achei bonita. E a falta de concentração aí, olhando as garrafas, né? Às vezes impede uma produtividade maior no trabalho. A pessoa não está rendendo, né? Da onde eu venho, onde existe uma tradição das pessoas fazerem concursos públicos, isso às vezes demonstra um pouco essa falta de concentração, demonstra essa lentidão nos processos políticos, né? Como tudo é moroso e lento, porque as pessoas estão aéreas mesmo. Esse aéreo não é exatamente por não estar fazendo nada, é justamente por estar fazendo muitas coisas. Ou bombardeada por muita coisa, porque nem fazendo, é um bombardeio de informação. E no caso dessas mídias eletrônicas, um bombardeio mesmo elétrico, né, de impulsos elétricos sobre a gente. Vou dar um exemplo, as pessoas se incomodam muito na Bahia. E olha que a Bahia também está sofrendo o impacto dessas novas tecnologias. Mas muita gente se incomodava quando vai para a Bahia e quer conhecer a cultura baiana, sobretudo a cultura de herança africana, e vão nos terreiros de candomblé e aí reclamam do tempo do terreiro, né? Porque o tempo do terreiro de candomblé é o tempo circular do oral, né? Da tradição oral. E, portanto, o tempo é impreciso. Aí você marca com uma mãe de santo, com a Yalorixá, e ela diz assim, não, meu filho, eu venho aqui de tardinha. Aí a pessoa fala, mas de tardinha, que horas? Não importa, entenda você tem que compreender o que é de tardinha. E é isso, assim, aí você vê o choque entre uma tradição que percebe o tempo de outra forma, que exige que você se conecte com o tempo dessa maneira e essa tradição
ocidental, da tecnologia de ponta, que quer que nós tenhamos esse tempo da máquina, da precisão. Entendeu? Mas desculpa, essa mãe de santo certamente tem Facebook. Tenho certeza que o Facebook está a serviço dela. Todo mundo é absorvido, porque é isso, não vai chegar um momento que não vai haver vida, você não vai existir se você não estiver nesse ambiente. Mas há como você está e não está nesse ambiente. Volta novamente à Matrix, a metáfora da Matrix. Você não é desse que quando tá no congresso, às vezes, e tá muito chato o discurso, você não pensa no que você vai jantar? Não. Essa é a última coisa que eu penso. Quando eu estou no congresso e o discurso está muito chato, aí sim, aí as máquinas servem para mim. Eu faço o quê? Eu entro no Facebook ou entro no Twitter e comento o que está acontecendo aqui. Otimiza o tempo. Otimiza o tempo. Essa é a questão. Volto a dizer, eu acho que as máquinas podem estar a serviço da gente, do nosso tempo, da nossa produtividade, das nossas atividades e não o contrário. Eu não tenho obrigação de atualizar o Facebook, de responder naquela hora. É isso. E cada pessoa tem a sua maneira. Esse é o meu jeito. Você não tem obrigação de ser igual a mim. Tem gente que fica angustiada, fala, Jean, como é que você consegue fazer isso? Eu falo, olha, gente, essa é a minha maneira de lidar com isso. Você não tem que ter essa maneira. Sim. Você tem o seu tempo, assim. Cada um tem que respeitar seu tempo com a máquina, com as tecnologias. Então, a culpa de você não conseguir ver aquele vídeo até o fim não é do cachorro esquiando. O problema é que depois de 8 segundos a gente perde a capacidade de concentração. O livro O Vício da Distração diz também que a gente checa o telefone 221 vezes por dia. Considerando que a gente dorme mais ou menos 7 horas, são 13 vezes por hora que a gente olha o telefone. Toda hora a gente tá lá assim, ó. Misericórdia, né, gente? 221 vezes eu tô meio chocado e o pior é que eu tô achando que é possível que Toda seja hora. verdade. Especialmente porque eu sou jornalista, né? Tô lá... E tá lá. E tempo tá lá. todo. Mas você é jornalista, tem gente que não é jornalista e checa toda hora mesmo. É verdade. Eu nem ando com o meu, sabia? Que bom, Porque Ellen. eu Tem gente que desenvolve uma Se não síndrome. Essa for não urgente, é, né? Essa não funciona no WhatsApp. Essa é daquela que a gente manda mensagem, demora as 4 horas. Mas eu até compareço bem. Eu Comparece, acho que eu comparece, administro comparece. legal essa coisa. Ellen é da resistência. Tem gente que desenvolve... A gente vai conseguir. Vamos derrubar isso. Tem gente que desenvolve, inclusive, aquela síndrome de achar que o telefone está tocando sem estar tocando, né? Sim. Quando fica... Tem. Cadê o celular? Sente vibrar. Sente vibrar, ouve tocar, né? ouve tocar. Eu acho que desplugar é a palavra de ordem, então, né? Desligar de algumas coisas, ao menos, como o Jean tá falando. Sim, sim. Usar a tecnologia a serviço, não estar a serviço da tecnologia. Fazer várias coisas ao mesmo tempo é o que o Pang chama de troca de tarefas. Sabe como é? A gente vê o filme, twitta e checa o Face ao mesmo tempo. É ou não é? Ah, é. Você pode tentar desligar, mas não agora. Porque ainda tem muito programa pela frente. Não desliga da gente. Voltando com Estação Plural e você tá no lugar certo, porque daqui, meu bem, você vai para qualquer lugar. Nós falaremos agora da falta de identidade do povo brasileiro com a sua classe político-partidária. Isso mesmo, partidos políticos, o tema é grave. Pesquisa recente do Datafolha confirma: a gente brasileira cita os partidos políticos como as organizações menos confiáveis do Brasil. O povo brasileiro quer uma reforma política urgentemente e não sabe por onde começar. Isso porque a representatividade se tornou líquida. Jean, como você entende a frase "meu partido é meu país"? Você acha que isso é um desejo de algo novo ou uma reafirmação de um bordão conservador? Eu acho que é a reafirmação de um bordão conservador, eu acho que é uma apropriação, inclusive, de uma crise política em favor do conservadorismo. Essa pesquisa Datafolha não traz nenhuma novidade. Sempre houve um divórcio, não vou nem falar divórcio, sempre houve uma desassociação entre a comunidade e o sistema político. No Brasil, o sistema político sempre se blindou. A democracia brasileira sempre se expressou tão somente quando a nossa jovem democracia, a nossa recente democracia, sempre se expressou através do voto. A pessoa vai lá, vota, mas ela não acompanha os mandatos, ela sequer se lembra em quem ela votou na última eleição. Passado um ano, se você perguntar qual foi o deputado federal, o deputado estadual, o vereador, ela não lembra o nome. Isso eu estou falando da maioria. Claro que sempre houve uma minoria atenta, plugada, interessada na política, mas a grande maioria sempre ignorou a política depois do voto. O sistema político sempre se blindou a participação popular, sempre manteve o povo à parte das suas decisões. Acontece que
ao mesmo tempo, ao longo desses anos aí, com essas transformações todas, tem a ver inclusive com as novas tecnologias, estávamos falando dela, com a globalização, o sistema, a cultura política vem se transformando. Então, uma cultura política se transforma e o sistema político se mantém blindado. Então, tem acontecido um choque entre o sistema político blindado e a cultura política se transformando. Ao contrário do que diz o Datafolha, as pessoas estão interessadas sim em política, mas não na política tradicional. E os partidos, eles representam, digamos assim, uma forma de organização política tradicional. Os partidos não dão mais conta da representação. As pessoas agora não se sentem só representadas por partido, elas se sentem representadas por movimentos, por exemplo. Tem gente que não quer ingressar no partido, mas está no movimento LGBT. Né? Tem gente que quer entrar no movimento LGBT, mas não quer trabalhar por todas as letras da sopa, quer trabalhar apenas por uma. Então, o movimento trans, por exemplo, ganha uma força nessa contemporaneidade. Então, eu penso que a gente está passando por um momento em que as pessoas estão exigindo uma combinação entre representação política tradicional e participação democrática. Né? Então, a gente está combinando a democracia representativa, que é aquela da qual eu faço parte, sou um representante eleito, com a democracia participativa. As pessoas estão exigindo transparência, estão nas redes sociais, cobrando. Né? A cultura política vem se transformando. Então, eu acho que, diante dessa crise mais ampla, tem partidos se apropriando dessa crise para usar esse bordão. Meu partido é meu país, como se os partidos perdessem o sentido. Eles não perdem o sentido, eles perderam a primazia de representar o cidadão, tão somente eles. Mas eles não vão desaparecer, nem podem desaparecer. Penso que essa cultura política que vem se transformando vai fortalecer a democracia participativa. Dizer que o meu partido é meu país parece uma espécie de silenciamento da divergência, né? Sim. Porque aí eu tenho uma voz só que vai ser soberana. É o meu país, ele é soberano, então eu não tenho possibilidade de divergir. E as visões de alguns partidos são tão distintas, né? E são tão polêmicas. A gente vai se aprofundar nisso antes, mas o Estação Plural foi ouvir um especialista para entender melhor essa questão. Vamos ver o que a cientista social e professora Caroline Freitas tem a dizer sobre a crise de representação política no Brasil. Eu acho que a falta de identificação das pessoas com os políticos, com os representantes, tem muito a ver com o desconhecimento mesmo do modo como funcionam as instituições políticas do país e o sistema de representação. Muitas pessoas pensam que os jovens não se posicionam politicamente porque não aderem a partidos políticos, e eu acho que esse é um equívoco. Acho que junho de 2013 foi um momento de inflexão nesse sentido. Talvez essa juventude em algum momento vá aderir aos partidos políticos, talvez formem novos partidos políticos, ou talvez se desenvolva uma nova forma de fazer política. A internet é uma ferramenta importante de conexão, os coletivos se encontram, existem redes, as pessoas se conectam pelo país, porque ficam sabendo das ações em um lugar ou em outro. Ela serve de inspiração ao divulgar o trabalho de um coletivo, o outro se inspira, tem uma troca muito interessante, mas a grande transformação não é a internet. A grande transformação tem a ver com uma percepção de que a política como está não me representa, no caso desses jovens, e um desejo de fazer diferente. Poxa, nós concordamos inteiramente, eu e ela. Parece que a gente combinou a fala, porque é isso mesmo. Por exemplo, o meu mandato já é uma experiência nesse sentido. Eu tenho um conselho social do mandato. Esse conselho tem cerca de 80 pessoas, eu me reúno de 2 em 2 meses, às vezes de 3 em 3 meses, quando minha agenda não permite. Quando eu não estou presencialmente na reunião do conselho, eu entro via Skype, mas o conselho é um conselho consultivo e eu submeto as propostas legislativas, as ações políticas, o destino dos recursos das emendas, né, que é a discussão orçamentária, ao Conselho. E o Conselho, ao mesmo tempo, me traz demandas que são importantes da sociedade, são pessoas... Eu tenho entre os conselheiros, desde o maestro Jaime Allen, por exemplo... Eu ia perguntar exatamente isso, como é que você selecionaria esses conselheiros? Eu convidei, algumas pessoas foram convidadas, outras se ofereceram e eu mantenho aberto. Tem pessoas que, a maioria é do Rio de Janeiro, mas tem gente de outros estados que não podem participar das reuniões presenciais, mas participam através das redes, porque o conselho está no WhatsApp, o conselho está no Facebook, e essa é uma maneira de você ampliar a participação, ou seja, a democracia direta. Então, eu acho que o caminho é esse, né? Aquilo que Boaventura de Souza Santos chama de democracia de alta intensidade, combinar a democracia representativa com a democracia participativa. O meu mandato, eu não fui eleito e depois vou 4 anos depois aparecer numa nova eleição, não. Eu quero que as pessoas participem do meu mandato. A gente está falando aqui de jovens, de representatividade
comunidades jovens, e dizendo que a maioria desses jovens não se sente representada pelos partidos políticos hoje. Sim. E às vezes eu tenho a impressão de que a crise no país, a crise política do país é uma crise meio genérica, tipo, ninguém sabe exatamente sobre o que protestar, mas protesta sobre o todo. Mas ao mesmo tempo, estava aqui pensando enquanto eu via a cientista política falando, que tem muita gente que se sente representada por alguns partidos. Sim. No sentido de que os partidos conservadores, eles têm um grande número de seguidores, tem uma legião de seguidores, e que inclusive fazem com que a história se repita. Tem gente que acha diz que a história tem um movimento pendular, né? Eu acho que a história tem um movimento em espiral. E aí, nesse movimento de espiral, a história volta para certos pontos, e aí algumas coisas se repetem de uma maneira diferente, porque o espiral tem isso, né? Tipo, pega de referência. Se repete, mas de uma maneira diferente. Sim. A gente tem visto certos fantasmas ressuscitarem. E eu vou fazer uma referência aqui a Shakespeare, né? A Hamlet. Quando certos fantasmas ressuscitam, alguns espectros têm que ser levantados contra esses fantasmas. A gente está vendo no mundo inteiro o fantasma do fascismo se levantar. No Brasil, Trump, na Alemanha. O fascismo, né? O fascismo é uma coisa terrível. Ganhou esse nome depois, mas essa inclinação do ser humano a desconsiderar o outro, a eliminar o outro, a não contemplar a diversidade, a não conviver, vamos dizer assim. Essa inclinação, ela é própria do ser humano. Freud vai dizer lá no Moisés e o Monoteísmo que isso é um componente da nossa psique e por isso a gente está vigilante o tempo inteiro. Aí ele vai dizer que a democracia é uma exceção, os totalitarismos são a regra. Por isso a democracia tem que ser defendida com unhas e dentes. Eu não quero que o totalitarismo seja a regra, estou até isolando agora. Uma regra quando ele fala que na tendência mundial, assim, na história mundial tem muito mais totalitarismo, muito mais autocracias, muito mais teocracias do que períodos democráticos. Então por isso devemos defender a democracia. E aí nos preocupa muito que jovens, que haja uma juventude identificada com esses valores e com partidos que representam esses valores antidemocráticos, essas ideias fascistas, nos preocupa muito. E aí nós temos que resgatar a política no melhor sentido e resgatar os valores democráticos. Que a gente fala de política e às vezes fica parecendo uma instituição sem agente, né? E ninguém fez. Quando eu cheguei já estava assim, não fui eu que fiz isso. Mas é importante falar que a democracia, ela exige a participatividade, né? A gente precisa se colocar como agente político também. E a gente que acaba definindo esses rumos da nossa história. E determinadas coisas acaba levando o nome de radical. Você deve levar o nome de radical várias vezes, por exemplo. Para algumas pessoas que querem um mundo em que grupos inteiros estejam expulsos da comunidade de direitos, para essas pessoas eu sou radical. Porque a minha luta é para incluir na comunidade de direitos quem não tem direitos. Porque você também comprou a briga por causas que são causas muito polêmicas. Mais uma volta a dizer, contra-hegemônicas, eu diria. São polêmicas da perspectiva dessas pessoas. Dessas pessoas conservadoras, claro. Inclusive, eu vinha dizendo de um amigo muito querido que na universidade estava fazendo esse comentário, que ele estava sendo chamado de radical, e todo mundo pega isso de uma maneira muito pejorativa. E ele disse algo tão bonito. Ele falou, eu gosto quando me chamam de radical, porque se você pensar bem nessa palavra, na raiz dessa palavra, o radical é exatamente isso, quem vai até a raiz. Eu não quero ficar sobrevoando os temas, não. Quero ir fundo, quero ir até a raiz. Então, nesse sentido, sou sim radical. É bom a gente analisar também quem é que te chama de radical, né? Sim. Porque normalmente é a pessoa que te tira todos os seus direitos ou te tira alguma parte de humanidade. Então, a gente até desconsidera. E que ótimo que você falou disso, porque eu falei que queria atacar 2 pontos. E o segundo ponto que eu queria atacar é não te dá vontade de desistir de vez em quando? Porque você é alvo, a gente falou das redes sociais, da internet, configurando a nova política hoje, e você é alvo de uma campanha difamatória muito grande. Não foram poucas as vezes que você teve que negar boatos infundados sobre você, mas que viraram correntes em redes sociais. Sabe-se lá como se surgiu, mas tem gente viralizou, que basicamente se transforma no anticristo, às vezes, na política. Sim. Eu sou o alvo dessa campanha difamatória. A gente sabe de onde vem essa campanha. Né? Esses são os radicais para mim, aliás. Os do mal. Eu acho que esses são os canalhas. Fundamentalistas. Porque quando a pessoa não pode debater as ideias, quando ela não tem argumentos para discutir as ideias, ela cai nesse sistema, que é o sistema da difamação. Não é uma novidade isso, né? Por exemplo, os nazistas alemães, para poder
ganhar a adesão da sociedade mais ampla no empreendimento, na máquina de morte que foi o nazismo, que vitimou judeus e homossexuais, eles precisaram difamar os judeus e os homossexuais e os comunistas, quer dizer, destituí-los de humanidade, transformá-los em inimigos públicos para poder as pessoas aceitarem a destruição dessas pessoas, a morte. Então a difamação também não é um recurso novo, mas eu enfrento. E você perguntou se eu penso em desistir. Talvez eu já passou pela minha cabeça desistir da representação, de ser um representante eleito, mas nunca de sair da política. Esses canalhas nunca terão isso de mim, a desistência da luta. Imagina, se eu desistir, eu estou desistindo de mim. Eu sou homossexual assumido. A primeira vez que eu ouvi um insulto, eu tinha 6 anos. Essa sociedade homofóbica que quer negar sua própria homofobia, ou sua homo, lesbo, transfobia, essa sociedade sempre me excluiu, sempre negou meus direitos. Então, eu abandonar essa luta é abandonar a mim mesmo. Eu jamais vou abandonar. Precisa ter 30 partidos no Brasil? Não a gente precisamos. Tem 30 partidos. Não precisamos ter 30 partidos, mas também não precisamos, por conta dos 30 partidos, eliminar os partidos. E cair no discurso de que os partidos têm que desaparecer. Me parece muito o discurso das pessoas que querem, quando a população negra ou o movimento negro reivindica por direitos, por dignidade e por políticas reparatórias, diz, olha só, existe a raça humana. Existe a raça humana agora, que estamos reivindicando o direito. Mas não existia a raça humana para excluir os negros das escolas, da universidade, dos postos de trabalho mais dignos, do trabalho formal. Quer dizer, a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de discurso. Ele é sedutor. Sim. Ele é sedutor porque, às vezes, quem mesmo está oprimido, quem é oprimido, adere a esse discurso, abraça, repete. Mas a mim não me convence. Mas dizem que uma mentira repetida, muitas vezes, ela soa como verdade, né? E se a gente não está muito atenta mesmo, é bem fácil cair na lenda. Claro, e por isso eu desminto as calúnias na internet. E às vezes algumas eu ridicularizo. Por exemplo, tem uma que disse que eu apresentei um projeto de lei para modificar a Bíblia. Gente, desculpe a audiência, mas eu não vou olhar para uma câmera aqui. Mas olha, só uma pessoa com 2 neurônios pode acreditar numa coisa dessas, porque isso imagina. Vai perder seu tempo, né? Não, isso não existe. Quer dizer, como é que você apresenta o projeto para modificar a Bíblia? Não existe isso. Tem um tweet que eu li que dizia assim, é mais fácil chover canivete que o Jean Willis admitir que está errado. Sim. Você já teve que admitir que estava errado em algum momento? Você se considera orgulhoso nesse sentido? Eu admito que eu estou errado tantas vezes na minha vida. Eu cheguei até aqui porque eu sei aprender com os meus erros. Agora eu sou uma pessoa do conhecimento e eu gosto de argumentos. Para alguém me convencer no debate, ela tem que trazer argumentos. Ninguém exija de mim que confesse um erro que eu não cometi. E outra coisa, eu detesto autoritarismo. E tem acontecido muito isso, inclusive no campo que a gente chama de esquerda. Quer dizer, se você diverge num ponto, as pessoas querem te obrigar, por meio do aliciamento, do assédio, do xingamento, do insulto, que você faça uma adesão ao pensamento delas. Desculpe, eu não vou aderir. Eu sou um gay, enfrentei um mundo para chegar até aqui, vou agora aderir a centralismos democráticos ou a assédios de coletivos que se autodenominam autoridades sobre determinados temas. Desculpe, não vou. Então, provavelmente, esse tweet vem de uma pessoa assim, porque eu admito tranquilamente os meus erros ao longo da minha vida inteira, pedir desculpas, assumir erros, mas quando eu reconheço que há erros. Se as pessoas querem que eu faça uma adesão ao seu discurso majoritário, porque ela não suporta a divergência, o problema é dela. Ai, já não fala assim, senão eu me apaixono. Como assim? Vou virar mais fã. Bom, Jean, agora a gente vai decretar o intervalo, mas antes da gente ir pro intervalo, a gente tem uma brincadeira que a gente faz com todo mundo aqui. Eu amo essa brincadeira. Que é a do dicionário Aurélia. A gente vai falar uma palavra pra você, você vai dizer qual o significado dela pra gente. Você vai testar o meu grau de bichinho. É o Pajubá. Quer homenagear o nosso amigo Vitor Ângelo. A gente já tá bem familiarizado com o Pajubá. Então, a palavra de hoje é Alice. O que quer dizer Alice? Eu vou te dar a opção. Não precisa dizer, tem opção, que eu já poderia dizer agora. Eita, Lelê! Mas ele tá podendo do Pajubá. Opção A, uma pessoa que está sempre atrasada. Opção B, uma pessoa ingênua. Opção C, uma bicha que não sabe falar inglês. A opção B. Guarda! Vai, pensa no intervalo. Vê se eu tenho certeza que é dos universitários, porque na verdade eu não sei o que é Alice, não. É isso aí, a gente vai pro intervalo, já a gente volta, fica com a gente.
Estamos de volta com o nosso Estação Plural. Seja bem-vindo. Estamos aqui ao lado de Jean Willis, que recebeu um desafio do Pajubá. Jean, você já sabe a resposta, tá aí, ó, todo... Eu já sei a resposta, poderia responder sem as opções. O que é Eu não sei. Alice? Pessoa Olha que eu sei ingênua. muito de Pajubá. Aí! É, a pessoa olha. ingênua que vende Alice do País das Maravilhas. Então, Acertou. uma pessoa é Alice, seja ela gay, lésbica, o que for, se ela é ingênua, se ela acha que está no País das Maravilhas. Acorda, Alice. Não sabe de nada, Alice. Não sabe de nada, Alice. Acho que o Jean foi o nosso primeiro Foi o nosso convidado a primeiro que acertar o falou com Pajubá. muita certeza. Muito É. bom. Gente, o Vitor Ângelo era meu amigo, eu era fã desse cara, assim, adorava ele. E é isso, eu sou, como eu disse, eu sou de uma geração que construiu esse dicionário aí, né, esse vocabulário. Você usa Tem muito minhas Pajubá? contribuições. Uso muito pouco, assim, mas eu convivi com pessoas que usavam bastante, né? É muito gostoso de ouvir, né? E eu acho curioso, porque o termo foi cunhado aqui em São Paulo, Pajubá, que é uma mistura do Iorubá, né, das corruptelas do Iorubá, com esses acréscimos da cultura pop. Então, Alice não pertence ao Iorubá, mas Odara pertence, por exemplo, né? Tem se tornado muito popular entre os gays da classe média, né? As Sim. pessoas têm falado muito. Muito porque pessoas famosas e celebridades como Preta Gil, por exemplo, incorporaram Fernanda Lima, Angélica. Falando de Anitta. aqué, não sei o quê. Aqué, E eu amo Neca, que era, Quenda, eu amo que era linguagem de rua. Era Das linguagem de travestis, sim. pra fugir da polícia, ou pra enganar clientes, digamos assim, ou pra não Era um saberem o que código- estavam falando. O código só deles, Código propriamente. deles. E as travestis, muitas delas adeptas da Umbanda e do Candomblé, trouxeram desse universo das religiões de matriz africana e aí incorporaram esses outros elementos da cultura pop que elas gostam, das divas. E nasceu então esse dialeto Pajubá, que Eu é gosto hoje da cultura urbana, pop, né? O papo tá bom demais. E a gente vai seguir com um papo interessantíssimo e de muita responsa. A importância da visibilidade para a conquista dos direitos civis de pessoas lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e travestis. Por que, afinal de contas, declarar publicamente quem você é? Você sempre foi gay assumido, né, Jean? Desde os 16 anos. E você falou que já aos 6 anos sofria bullying. Eu me identifico muito com isso porque eu fui gay no Nordeste, cresci no interior de Pernambuco. Você é um dos únicos políticos brasileiros que diz livremente que é gay e que milita pela causa LGBT. Sim. Fala de maneira orgulhosa e sem culpa sobre sua sexualidade, mas isso também deve ter atraído muito ódio e muito insulto sobre você. É importante que as pessoas não confiem em sua orientação sexual? Você acha mesmo que a gente tem que sair do armário como marco político, como uma posição política? Eu acho que a gente tem que sair porque viver com medo é viver pela metade, né? Eu acho que quem vive no armário, e eu até respeito as pessoas que não saem do armário, a gente passa a vida inteira dentro do armário. Mas essas pessoas têm um sofrimento muito grande, porque elas vivem pela metade, elas não podem ser inteiras. Né? Elas ficam no armário por proteção, mas elas não podem ser inteiras. A homofobia, ela é, antes de tudo, uma vigilante das fronteiras de gênero. A homofobia serve para definir o que é de homem e o que é de mulher, né? O que a sociedade definiu. Isso é de mulher, então, cuidar da casa, ter panela, ter filho. O que é rosa e o que é azul. O é rosa, exato. E isso é de homem. A pessoa que atravessa essa fronteira, quer dizer, e essa fronteira ela é definida, esses papéis são definidos a partir do sexo biológico, sexo masculino, sexo feminino. Então atribui-se ao sexo masculino um papel, uma performance, e atribui-se ao sexo feminino outra performance. Uma pessoa do sexo masculino que atravessa essa fronteira e faça coisas consideradas de mulher, ela é imediatamente insultada. Então, quando eu tinha 6 anos e ouvia a palavra viado, eu não era homossexual, eu não sabia da minha orientação, eu não vivia a minha orientação homossexual. As pessoas perceberam antes de mim também. Todas percebem antes. E percebem por quê? Porque eu e você estávamos atravessando essa fronteira. Porque provavelmente você, como eu, gostava de coisas de meninas. Ou não nos comportávamos como a sociedade espera que os meninos... Performance de gênero, às vezes é um gesto, é um jeito de falar, é a paixão pela dança. Pela dança, pelas bonecas. No meu caso, era as brincadeiras, era o futebol. Era o desejo de estar sempre em cima de uma árvore. E tem a opressão inconsciente dos pais também, Sim, né? Os pais são formados nessa cultura. Sim. Menino se comporta assim, menina se comporta assado. Isso é para menino, isso é para menina. Então, os pais, quando veem os filhos atravessando essa fronteira,
eles ficam preocupados, eles querem botar o filho dentro dessa norma. A sociedade me põe nesse lugar, me chama de viado por eu ter atravessado essa fronteira. Então eu sou viado, cresço sendo viado. Só que viado é um lugar subalterno. Para eu transformar esse lugar num lugar orgulhoso, eu tenho que assumir essa identidade. Ressignificar, você precisa ocupar, né? Exatamente. Esse território. Ocupar esse território, exatamente. Ocupar da maneira que me torne mais feliz. Então essa é o que eu chamo de passagem da vergonha para o orgulho. Essa palavra é muito importante pra gente, orgulho, né? Parada do orgulho LGBT, porque nós vivemos um mundo de vergonha, uma existência envergonhada. Né? Vergonha do jeito que a gente fala, do jeito que a gente veste, vergonha de entrar em lugares públicos, o medo do insulto, das risadas, da fofoca. E o próprio meio LGBT condena também. Tem muito gay heteronormativo. Mas olha, Fefita, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, com essas acusações dos gays heteronormativos. A gente não vive numa ilha deserta, não. A gente não vive numa ilha isolada, não. A gente vive nessa cultura. A educação machista é a mesma para todos. Mundo. A educação racista é a mesma para todo mundo. Para todo mundo, só que a gente tem uma tarefa importante, que isso é que é pesado para nós. Porque nós somos educados nessa cultura homofóbica, racista, né? E aí nós introjetamos esses valores e nós temos a obrigação, portanto, já que somos vitimados por esses valores, de desconstruí-los. Essa é a passagem da vergonha para o orgulho. Aí é quando você se assume, essa é a importância de se assumir. Falando nisso, a gente tem um documentário feito no Recife que está fazendo o maior sucesso na web. Bichas. Maravilhoso! Uma autoafirmação para se posicionar e debelar o preconceito. Você já viu? Oi, meu nome é João Pedro, mais conhecida como Peu, Peltney, ou Britney, ou Lara Beckney. Meu nome é Bruno, eu sou bicha, tenho 24 anos e a minha idade eu não revelo. Eu sou João Pedro, tenho 21 anos, eu sou bicha e eu sou preta. Meu nome é Igor, eu tenho 19 anos, eu sou drag queen e eu sou bicha! Meu nome é Ítalo, eu tenho 26 anos e eu não tenho a menor vergonha de ser bicha. Meu nome é Orlando Dantas, eu tenho 22 anos e eu sou bicha! Apesar de viver em São Paulo agora, eu sou natural de Brasília e lá algumas mulheres lésbicas se tornaram conhecidas por territorializar. Nós compartilhamos afeto publicamente, sim. Ainda assim, muitas de nós são agredidas. Tem beijo de lésbica e gay na novela? Tem. Mas de acordo com um levantamento da ONG Transgender Europe, nós ainda somos o país que mais mata transexuais no mundo. Jean, como lidar com esse paradoxo da visibilidade versus a reação violenta? A reação violenta é uma resposta à visibilidade, é uma maneira de devolver a gente para os armários, de devolver a gente para a invisibilidade. A gente não pode recuar nem um passo atrás. Essa reação é uma reação ao nosso avanço, então não vamos deixar, vamos usar os instrumentos que nós temos, as denúncias, usar as instituições públicas, usar a política, os representantes eleitos para que a gente não dê um passo atrás, a gente não pode dar. O sentido da nossa luta é pulverizar um dia a sigla LGBT, é que sejamos todos respeitados na nossa diferença, sem que a gente precise assumir essa identidade. No momento a gente precisa assumir a identidade, mas chegará um momento que a transexualidade da Mel, a sua orientação sexual, a minha, a do Fefito, não estará natural, né? Será natural. Por enquanto é necessário que a gente se assuma, porque a gente é empurrado para esse lugar subalterno. Essa é a contradição. Nós somos colocados nesse lugar e ao mesmo tempo exigem que a gente se invisibilize, não fale desse lugar. Essa violência simbólica é uma das piores. Quer dizer, você é viado e você ainda não pode dizer que é viado. Se alguém me chama de viado, eu digo, pois não. Mas, Fefito, isso é você, que é um cara que já fez a passagem da vergonha pro orgulho e que está pronto psiquicamente para lidar com o insulto. Tem pessoas que não estão preparadas para isso. Mas pessoas... É difícil lidar com insulto. Eu falo por mim, até hoje, às vezes. Claro. Tipo, eu deixo de ler coisas, tipo, em rede social. Eu me distancio um pouco porque eu falo, eu vou perder a minha posição se eu ler e me sentir mal por isso, entendeu? Imagina, isso agora acontece. Imagina uma criança ouvindo isso. A história se repete, Jean, e você tem um aliado muito importante nessa visibilidade, nessa questão da visibilidade, que é o Alexandre Vidal Porto, que é um diplomata, escritor e colunista da Folha de São Paulo. E até parece que é o único gay do Itamaraty, já que ele é o único que se assume e luta pela causa LGBT. O Estação Plural foi ouvir a opinião dele sobre a importância de viver fora do armário. Vamos lá. A importância de um homossexual viver sua sexualidade de forma clara, na minha opinião,
é primeiro o bem-estar dele mesmo. Eu acho que para a saúde emocional, psicológica, até física em muitos casos, é importante que as pessoas, que você não viva uma mentira, que as pessoas com quem você tem laços de afeição, de afeto, familiares, conheçam quem você é e aceitem a sua natureza. Eu acho que essa é a principal importância, para que as pessoas sejam claras sobre quem elas são. Eu acho que é fundamental essa responsabilidade. Eu sei que muita gente acha, prefiro não comentar, não vem ao caso a minha vida pessoal, mas eu acho que, sobretudo no caso das autoridades públicas, ou das celebridades artísticas, ou das lideranças empresariais, é importantíssimo. É uma questão de responsabilidade social. Talvez se eles fossem noruegueses ou holandeses e o país deles já tivesse resolvido, não fosse o país em que mais se matam transexuais no mundo, eu acho que tudo bem, você pode, isso é questão de fórum íntimo. Eu não acho que seja uma questão de fórum íntimo. Eu acho que é uma questão de responsabilidade social, é a questão de se construir um país mais justo para uma grande parcela da população, da qual, inclusive, você faz parte. Gente, visibilidade é a palavra. A gente precisa se ver, as pessoas precisam se ver ocupando os lugares, porque se você não vê, você jamais vai sair dali. Duas palavras, Mel, visibilidade e orgulho. Sim. O Alexandre falou de uma expressão da homofobia, duas expressões da homofobia, a homofobia internalizada e a outra expressão da homofobia é o que eu chamo de homofobia liberal, que é aquela homofobia que diz assim, você pode ser gay e lésbica entre quatro paredes, né? Não tem nada, isso é do fórum íntimo, você não tem que trazer para o público, não tem que trazer para o público, mas a heterossexualidade é pública o tempo inteiro. Você já tentou não ser gay? Nunca tentei. Curiosamente, a Igreja Católica, eu fui da Pastoral da Juventude Estudantil, fui coroinha. A Igreja Católica me deu um instrumental para pensar na minha homossexualidade como um orgulho. Né? Na medida em que eu lutava contra as opressões todas, o movimento pastoral era um pouco isso, a organização popular de base contra as opressões, eu pude compreender a própria opressão de que eu era vítima, que era a opressão que vinha do meu jeito, do meu trejeito. E da adolescência, com 12, 13 anos, eu comecei a olhar diferente para os meninos. Né? Como um menino olha para as meninas. Sim. Em vez de olhar para as meninas, eu olhava para os meninos. Então eu comecei a entender a mim mesmo. Eu sempre fui muito precoce, muito inteligente. De modo que aos 16 anos eu decidi me assumir, antes mesmo de ter vivido qualquer experiência homossexual, eu me assumi. Porque você não precisa, né? Claro, você não precisa da experiência para saber quem você é, para saber do que você gosta. Claro. Quando eu digo quem você é, no caso da transexualidade, de quem você gosta, no caso da orientação sexual. Você sabe disso ali, internamente. A sociedade nos obriga a mentir, e isso é empurrar para o armário, é mentir sobre você. E quando você mente sobre você, quando você vive da maneira que as pessoas esperam, como imitando o jeito de andar, engrossando a voz, você está vivendo uma mentira. Eu respeito muito também quem está no armário, assim. Eu só acho que uma pessoa no armário, ela se torna prejudicial, deletéria, quando ela, de dentro do armário, começa a atacar quem está fora. Mas existe um discurso hipócrita vigente que tem funcionado muito ao longo da história, né? Essa hipocrisia de a gente anda pelas ruas e a gente vê um número imenso de prostitutas, de michês. A gente sabe que existe quem consome esse serviço, mas as pessoas são contra. Eu sou contra. Quem é contra? Aí a gente devia nem que tá aqui, não querida. É isso? Eu falo assim, a gente devia nem as inúmeras visualizações que a gente tem em sites pornôs que geram uma renda brutal para algumas organizações. É o que mais acessa vídeos de transexuais em sites pelo pornôs. RedTube, né? O RedTube fez essa pesquisa. É interessante isso, né? Tem um autor chamado Frantz Fanon, um livro maravilhoso chamado Peles Negras, Máscaras Brancas, que ele vai falar dessa ambiguidade que a pele preta produz. Uma economia entre atração, o fascínio diante da diferença e a repulsa que vem da discriminação, do preconceito. Um pouco as transexuais estão inseridas nessa economia de atração e repulsa, né? A gente vê aí o número de visualizações em vídeos de sexo com transexuais, mas ao mesmo tempo mata-se transexual. Não, ao mesmo tempo a gente não existe. Não existe, exatamente. Olha, eu vou dizer, isso tem a ver com uma questão muito mais ampla que envolve as culturas ocidentais, que eu chamo as culturas do livro, ou as culturas abraâmicas, a cultura judaico-cristã, a cultura islâmica.
tem a ver com esse tabu em torno do sexo, né? Nós somos uma sociedade que experimentamos o sexo com muita culpa. O sexo é um tabu. Então as pessoas conhecem pouco da sua sexualidade, as pessoas têm muita vergonha das suas fantasias e dos seus desejos, elas estão sob pressão o tempo inteiro, moralismo. E aí é óbvio, quando elas experimentam isso na prática, vem a culpa. E a culpa é pesada demais e a culpa pode levar a barbaridades contra você mesmo, suicídio e contra o outro, né? Certo. Você não lidar com o seu desejo, você não lidar com a sua sexualidade. Por isso nós precisávamos falar disso com franqueza, dizer que nós somos seres que temos nossas fantasias, nossos desejos, que nós somos diferentes, né? E que não tem uma hierarquia entre os gostos, né? Quem disse que eu, por gostar de homens, sou menos humano, sou sujo, estou fazendo algo errado? Isso é algo meu, veio comigo. Se fosse algo que não... E se a gente pensar na perspectiva da religião, se fosse algo que Deus não quisesse, Ele não teria feito, já que tudo aqui foi feito por Ele. Exatamente. Não é verdade? Se tudo aqui foi feito por Ele, se Ele não quisesse... E mesmo que se considere que é algo que é pecaminoso, isso é uma responsabilidade da pessoa que pratica. Claro. Eu acho que quem vai pro inferno vai ser ela, não é? Não é isso, cada pessoa vai se responsabilizar por si. Ninguém vai pro inferno. Depende. Por amar, o inferno é uma construção também. E depende de que inferno você está falando, porque se o inferno for uma grande rave, como naquela de Zion, de Matrix, se tocar Madonna, gente, foi uma delícia a gente estar aqui com você. Muito obrigada por ter vindo. A gente gostou muito, a gente queria conversar muito mais. Por favor, volta mais vezes, a gente te quer aqui. E obrigada a vocês de casa também por dividirem o tempo conosco. A gente fica por aqui, mas semana que vem tem mais Estação Plural e um beijo e até semana que vem, gente, ó. Fiquem atentos. Acho que o G merece uma ola, hein, ó. Tchau, gente.